Nós vamos estudar o trecho de 12 até o 18. Eclesiastes 1, de 12 a 18. Vamos ler aí o que diz Eclesiastes 1, de 12 a 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Muito bem, quantos de vocês aqui já cursaram uma faculdade ou estão cursando? Bastante gente aí, hein? Bastante gente que já cursou uma faculdade, um curso técnico, já passou anos e anos sentado no banco de uma escola, e Salomão vai dizer para você que isso é enfado, que isso é tristeza. Aumentou a ciência, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram, especialmente aqueles cursos de longa duração. Eu, por exemplo, fiz direito, são 5 anos. E o pessoal brinca que tem a crise dos 2 anos e a crise dos 4 anos. Quando você está lá no segundo ano de direito, você pensa: será que é isso que eu quero mesmo? Será que acho que eu queria fazer artes plásticas. Não era direito que eu queria. Não, vai. Aí você conversa com seus pais, conversa com alguém que terminou o curso, a pessoa te anima a terminar. Aí vem o 4º ano, você fala: nossa, quanto tempo eu perdi da minha vida. Ainda não tenho certeza se é isso mesmo que eu quero fazer. Aí alguém vem e fala: termina, pelo menos termina o curso. Aí você já tem um curso superior, termina. Aí você vai lá, termina o curso de direito, 5 anos estudando, 5 anos sem dormir, 5 anos, para quem trabalhou e estudou, pior ainda, foi um enfado ainda maior, redobrado, dormindo tarde, 2 da manhã, tendo que fazer trabalho de madrugada, acordando cedo para ir trabalhar, foi aquela vida difícil. E aí você se forma e tem aquela sensação de: nossa, que gostoso, terminei a faculdade, mas quanta coisa eu aprendi, quanto conhecimento eu adquiri durante esses 5 anos. Agora eu vou fazer o quê? Vou descansar? Não, vou fazer uma pós-graduação. Vamos lá na pós-graduação, pelo menos 2 dias por semana, lá estudando à noite, tendo que fazer trabalho, pesquisa, lendo livros e mais livros. Aí você sossega? Não vou sossegar. Agora eu vou partir para uma pós-graduação stricto sensu, um mestrado. E vai lá mais 2 anos e meio, 3 anos de mestrado, e assim vai até o doutorado, pós-doutorado, pós e das galáxias, e você sabe tudo. E aí vem Salomão e fala: amiguinho, todo esse tempo que você dedicou a adquirir conhecimento, desculpa qualquer coisa, mas isso é vaidade, isso é fútil, é correr atrás do vento. Antes que vocês se desesperem, antes que os que estão aqui fazendo mestrado, doutorado, se desesperem e larguem a mão de tudo, calma, gente. Nós estamos olhando a vida como ela é. Eu acho que, se você quer dar um outro título para o livro de Eclesiastes, dê o seguinte título: A Vida Como Ela É. Eu vou ler agora o livro A Vida Como Ela É.
Onde? Debaixo do sol. A vida é assim, não adianta fugir. Nós falamos no estudo passado sobre a monotonia, a repetição das coisas, a repetição na história, nada muda. As coisas parece que andam em círculos, e andam de fato. A repetição na natureza, todo esse alarme aí, o mundo vai acabar, a natureza está acabando, isso segue. O próximo evento que vai acabar com a natureza, o primeiro foi o dilúvio. O próximo evento será o juízo de Deus. Não vai ser o homem que vai fazer isso. É o próprio Deus que vai infligir na natureza grande destruição. Então fique tranquilo. Mas, enquanto estamos aqui, enquanto Deus não traz isso para nós, os rios correm, a noite vem, o dia, o sol se põe, o sol nasce. Alguém aqui passou um dia diferente, um dia todo claro de 24 horas, em que não teve noite? Não. Talvez quem foi lá para algum dos polos diz que tem épocas em que a noite não tem dia lá, no inverno não tem dia. Mas isso são porque estamos nos polos, a posição da Terra impede que haja dia, são noites longas lá. Mas até isso, desde que o mundo foi criado, acontece. Nós falamos acerca dessa monotonia da vida, dessa constante repetição. Salomão falou sobre isso. E hoje ele vai falar, você que está procurando o sentido da vida, está procurando a razão de viver no conhecimento, me desculpa dizer, isto é vaidade, isto é vapor, isso é fútil, é vão. E o sorriso de vocês foi embora. Calma, meus irmãos, calma. Nós precisamos ter esta dose, e esse é o objetivo do livro de Eclesiastes, tirar os nossos olhos debaixo do céu e colocar a nossa esperança, o nosso objetivo de vida, a nossa razão de viver para as coisas acima do sol. A perspectiva abaixo do sol é essa, é de tristeza, nossa, eu gastei 15 anos da minha vida estudando e vi que isso não foi muita coisa. Mas muito bem, nós estamos falando aqui, algumas pessoas ainda ousam desconfiar da autoria de Salomão deste livro. Para nós isso é muito claro. E o versículo 2 vai dar mais uma pista, ou mais uma evidência de que foi Salomão mesmo que escreveu. Além disso, ele fala, o pregador, como ele se designa, pregador, quem lembra a palavra pregador? Para quem não sabe, quem não veio nos primeiros estudos, pregador é o nome do livro em hebraico. Pregador ou pregador é o nome do livro em hebraico, Kohelet. Ou Kohelet, pastor Tom, Kohelet, é o Kohelet, é o nome do livro. Eclesiastes vem de uma tradução grega que tem essa ideia de assembleia, porque o pregador é aquela pessoa em que as pessoas sentam ao redor dele para ouvi-lo. E muitas pessoas faziam isso com Salomão, muitas pessoas. Não pense você que Salomão tinha essa visão amarga da vida e isso não era útil para as pessoas. Pelo contrário, Salomão era o cara. Salomão era a melhor pessoa em termos de desenvolvimento humano que já existiu na terra. Salomão, como ele diz aqui, aplicou o seu coração a esquadrinhar o conhecimento. As pessoas pensam que quando ele pediu para Deus sabedoria, ele pediu, quando Deus indagou o que ele precisava para reinar sobre Israel, ele pediu sabedoria. Deus falou, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais. As pessoas pensam que foi como Matrix, já viram Matrix? Você enfia aqui um chip aqui, um cabo aqui, e Deus implantou na cabeça de Salomão todas as... Pronto, agora eu sei tudo.
Agora, não foi assim. Não foi assim. Não pense que Deus, jogou na cabeça de Salomão, agora ele sabe todas as coisas. Não. Salomão se aplicou no conhecimento. Muito provavelmente, essa sabedoria que Salomão tinha era uma facilidade inigualável, aí sim, dada por Deus para se aplicar ao estudo, ao conhecimento. Não é que Salomão, pronto, agora você sabe, você se formou em todas as graduações possíveis. Não. Salomão teve que estudar muito, viu, jovem? Salomão teve que estudar. Ele tinha essa facilidade dada por Deus, mas ele teve que estudar muito. Veja aí, olha a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis 4. Veja como era Salomão. 1 Reis 4, 29 a 34. Nós precisamos montar esse perfil de Salomão para não menosprezarmos. Então o que ele está falando aqui eu desprezo. Não faça isso. Nós não podemos fazer isso. Porque este homem é o homem mais sábio que já existiu e que existirá na face da terra. Nós devemos, assim como aquelas pessoas que se reuniam para ouvi-lo, nós devemos sentar ao redor de Eclesiastes para aprender também. E não só no sentido negativo, então eu não vou me aplicar ao conhecimento, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque Salomão já está falando que isso é vaidade. Não podemos fazer isso. Nós devemos saber pintar o retrato, o perfil exato de quem é Salomão, para falar, não, eu vou ouvir e vou seguir o que esse homem está falando, para eu não incorrer nos erros do incauto, daquele que não tem sabedoria, do simples. Eu vou aprender com o exemplo dele. Vejam aí 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Os egípcios eram famosos por serem o centro científico do mundo. Você queria saber ciência? Eles tinham, não sei se nessa época já existia, mas eles foram famosos por ter aquela grande biblioteca que foi incendiada. Biblioteca de Alexandria. Era o centro intelectual do mundo, era no Egito. E quem ia sentar na roda com Salomão? Os egípcios. É que nem pastor Thomas, com toda a sua sabedoria, e o pessoal, os americanos de Harvard, de Oxford, Yale, viessem aqui sentar à mesa com o pastor Thomas para ouvir sua sabedoria. Mas era assim que funcionava. Todo o pessoal de Oxford, Yale, Harvard, MIT iam aonde? Iam nas suas universidades? Não, iam aprender com Salomão. Vejam, irmãos, esse homem não é qualquer pessoa e o seu ensino não pode ser desprezado. Esse é Salomão. Continua a leitura, versículo 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs. Vocês pensam que Salomão só tinha sabedoria, aquela sabedoria de ancião. Muitas vezes olhamos para Salomão assim, aquele ancião em que nós vamos procurar conselho quando queremos saber alguma coisa aí de como viver. Não, Salomão não é só este ancião que sabe da vida, que sabe como viver. Não, Salomão era um poeta, Salomão era um grande escritor, Salomão foi um grande cientista. Sim, Salomão foi um grande cientista. Sabia muito sobre economia. Não é à toa que o seu reinado foi o mais próspero de Israel. Salomão sabia de tudo, absolutamente tudo. Manjava de arquitetura, engenharia, sabia muito.
Está escrito aqui, vamos ver. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. E sabia um pouquinho de música também. Não sei que instrumento ele tocava. O pai dele tocava harpa. Não sei se Salomão tocava vários instrumentos, mas manjava um pouquinho de música também, de rima. Salomão manjava também de conquista. Está aí o livro de Cânticos, dos Cânticos, para provar. Salomão era o homem que deixava todo outro homem com ciúme. Falou, esse cara é perfeito. Não dá. Mas o que as pessoas faziam? Sentavam ao redor dele para ouvir o pregador. Não, eu não vou desprezá-lo. Quero ser igual a ele. Continua a leitura. Versículo 33. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que brota do muro. Salomão também era biólogo, sabia um pouquinho de botânica. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Este homem era um qualquer? Não. Estão aqui as insígnias, está aqui a identidade completa, a capivara completa de Salomão. Está aqui os seus distintivos. Nós vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo sim. Vamos ouvi-lo no que ele tem a dizer em Eclesiastes 1, de 12 a 18. Por mais triste, por mais tenebroso, por mais pesado que isso possa parecer. Qual que é o próximo slide aí, Potter? Muito bem. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Esse é um retrato do Gabinete Real de Leitura Português, que fica no Rio de Janeiro. É a maior biblioteca portuguesa fora de Portugal. Em qual livro se encontra a fórmula da felicidade? Os livros de autoajuda, os livros que hoje em dia são os livros de coaching, né? Eles se prestam a apresentar para o homem caminhos, fórmulas para o homem ser feliz, ser completo, ser um homem, uma pessoa, um ser humano melhor. E esses livros vendem aos milhões, aos milhares. As pessoas compram de modo a buscar o quê? O elo perdido. Que elo perdido? O elo perdido no Éden. O elo perdido no Éden. Os homens compram e livros e mais livros e leem. Será que está no conhecimento o elo perdido? A felicidade perdida? Aquela inquietação no meu coração, será que vai se acalmar com conhecimento? Será que essa inquietação, esse vazio do meu coração vai ser preenchido com bens? Nós vamos chegar no capítulo 2. Próximo estudo já é no capítulo 2. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ver um título não muito confortante: a vaidade das possessões. Então já não é bens. Com que eu vou preencher essa inquietação que há no meu coração? E as pessoas compram livros e mais livros de autoajuda, e como você pode ser melhor, e o que você tem que fazer, e como você deve agir, de modo que você seja feliz e completo. Mas em qual livro se encontra a fórmula da felicidade? Em qual livro, irmãos? Vocês vão dizer a Bíblia, né? Uns estão assim, eu já não sei mais se é a Bíblia.
Isso aí Eclesiastes está tão pessimista que eu já não sei mais se é a Bíblia. Calma, irmãos. Calma. Nós vamos responder essa pergunta ao final. Antes vamos discorrer, vamos ver no texto o que ele tem para nos ensinar, para aí sim fazermos as nossas conclusões. Vejam aí, nós vamos caminhar hoje. Pode colocar o próximo, Pedro, por favor? Nós vamos ver aí 3 características apontadas por Salomão acerca do conhecimento, acerca do adquirir conhecimento, aumentar conhecimento. Nós vamos caminhar aí de acordo com os versículos. Volte seus olhos para o texto bíblico. Nós já falamos aí sobre o versículo 12, apontando que é mais uma evidência de que é Salomão e não uma pessoa se passando por Salomão. Eu não creio que seja esse o caso. Há poucas evidências para que isso tenha ocorrido, e o próprio texto é claro, e a palavra de Deus não pode nos levar ao engano, ao erro. Então ele diz, eu o pregador, se vocês notarem, é a primeira vez que ele usa a primeira pessoa no livro. Então ele quer além de tudo, dar uma carteirada. Ele quer falar, eu estou falando agora. É a minha experiência. É o que eu vivi. Isso é importante. Pessoal, é o que eu vivi. Vamos ver. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, rei de Israel e filho de Davi, como diz o versículo 1, é Salomão. Apliquei nenhum outro filho de Davi, foi rei em Israel, filho direto de Davi. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse apliquei o coração a esquadrinhar denota um trabalho imenso. Não foi algo de um dia, um mês, 2 meses, não. Anos e anos e anos se dedicando ao estudo. Anos e anos se dedicando ao conhecimento, a aumentar o conhecimento. Isso é bom? O pessoal já fica na dúvida, é difícil. Não sei, agora olhando aqui eu não sei. É claro que é bom, gente. É muito bom. Se vocês notarem no relato antes da queda, isso era algo próprio do ser humano. É algo que Deus colocou no ser humano. Nós somos, por natureza, curiosos. Queremos saber como algo funciona. Queremos descobrir. As crianças são assim. Você vê as crianças de pouca idade, nem sabem nem falar. Mas pega algo na mão, investiga, olha, põe na boca para saber o sabor, se pode comer, se não pode. Essa curiosidade é inata do ser humano. E aí, o que faz? Põe na boca e é pimenta. É limão. Se bem que tem criança que gosta de limão, né? Eu já vi um bebezinho põe o limão na boca, faz aquela careta e põe o limão na boca de novo. É um método científico. Vamos ver se o sabor disso aqui muda. Mas é curioso, ele quer saber. Aí ele pega aquela informação e guarda consigo. O limão é azedo. O limão é azedo. Aí pega um doce, uma bala. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é doce. Gostou, quero mais, dá mais. Por quê? Guardou a informação, guardou o conhecimento. E assim é conosco. Nós queremos fazer uma faculdade, aprender mais. Agora chove vídeos no YouTube. Se você que casou, não sabe ser um dono de casa ou aquele cara que conserta tudo, onde você vai aprender? No YouTube. Como trocar um chuveiro. Bota lá no YouTube. Aí toma um choque aqui, porque não prestou atenção no vídeo todo, não pôs a fita isolante, aí o chuveiro estoura. Vamos aprendendo, adquirindo conhecimento. Como trocar o sifão da pia. Não sabe nem o que é sifão. Ela tem que olhar no dicionário primeiro para saber o que é sifão. Mas é inato, gente. Nós somos assim, nós gostamos de aprender.
Nós gostamos, agora eu sei fazer isso. Aquelas senhoras que fazem crochê, ponto cruz, agora aprendi um ponto novo. Teve uma época que as jovenzinhas se embrenharam nesse caminho de aprender crochê e tal, e era uma festa. Agora eu aprendi, agora que você coloca por aqui, e você faz esse efeito. E tenho certeza que elas lembram ainda como é que faz. Perderam a prática um pouco, né? Mas devem lembrar, porque o ser humano é assim, ele gosta de aprender, ele gosta de manter o conhecimento, de ter cada vez mais conhecimento para viver melhor, inclusive. Viver melhor. Como eu disse, isso é evidenciado lá em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 2. Onde está em Gênesis 2? Onde está em Gênesis 2 que Adão exercitou o seu conhecimento? Parece que não está no texto, mas eu vou explicar para vocês. Gênesis 2, versículo 20. Versículo 19, para contextualizar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus deu uma tarefa para Adão, certo? Aqui, você tem uma tarefa de dar nome para todos os seres viventes. Ok, é uma tarefa árdua. Se você olhar de um modo simplista, você vai achar que Adão sentou lá, aquele ali é o pássaro, aquele ali é o passarinho, que é menor, aquele ali é o leão, aquele ali é o gatinho, que é menor. Não, ele não fez isso. Aconteceu um trabalho intelectual, de pesquisa, sabia? Veja o versículo 20. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Onde está aqui que Adão teve que fazer pesquisa científica? Dar nome, irmãos, na cultura judaica era identificar algo, era estudar as características daquele ser e aplicar um nome, designar, de modo que aquele nome servisse para remeter na mente da pessoa o que aquela coisa é, o que aquele ser é. Então, Adão viu, peraí, esse aqui tem asas, mas esse outro aqui também tem asas. Como é que eu vou diferenciar esse desse? Esse aqui tem um bico alongado, esse aqui não tem um bico alongado, esse tem um bico curvo. Esse aqui, as asas são longas, esse aqui tem asas, mas não voa. Todo um trabalho científico de observação para designar cada ser vivente e dar-lhe o nome correto. Deus fez isso. Deus fez isso com Abrão. Seu nome é Abrão, mas seu nome será Abraão. Por quê? Porque eu quis? Porque Deus quis trocar o nome? Não, porque tinha uma função, que ele será pai de muitas nações. Deus trocou o nome, porque ele tinha esse objetivo, que o nome lembrasse as pessoas, este é Abraão, pai de muitas nações. Então na cultura judaica tinha esse objetivo. Então nós podemos ver que, mesmo num tempo antes da queda, antes do pecado original, nós já tínhamos dentro de nós, colocado pelo próprio Deus, essa curiosidade por conhecimentos, querer aumentar o conhecimento, descobrir o mundo ao nosso redor, saber como ele funciona. Todos nós aqui queremos saber como funciona o mundo, para vivermos melhor. Muito bem, está aí, volte agora para Eclesiastes.
O trabalho de Salomão, como vocês podem ver aí, foi um fardo pesado. O conhecimento é um fardo pesado. Adquirir conhecimento, esquadrinhar e se informar é um fardo muito pesado. Veja aí o versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Salomão observou tudo. Salomão observou a cultura, Salomão observou a ciência, Salomão observou, e não só observou, mas estava atento, ele se informou, ele adquiriu conhecimento, como eu disse para vocês, sobre todas as áreas do conhecimento. Tudo que o homem pode realizar, Salomão sabia. Salomão obteve conhecimento, tudo. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ok, agora eu já estou vendo uns jovens, pai, amanhã eu não vou na faculdade não. Já estou vendo o Rafael já não vai mais fazer o mestrado, já larga a mão, não quero mais saber disso aí não, porque Salomão falou que é vaidade e correr atrás do vento. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos chegar a essa conclusão. Como eu disse para vocês, aumentar o conhecimento nos faz mais humanos. Deus colocou isso em nós, esse desejo, esse anseio pelo conhecimento, e só o ser humano tem isso. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos, vou largar tudo, então vou vender gelinho na praia. Não faça isso. Se dedique ao conhecimento, procure conhecer. E as pessoas que desprezam o conhecimento fazem isso com muita ignorância, nos dois sentidos da palavra, porque não sabem o que estão dizendo e porque desprezam o que Deus nos deu como a característica inata. O ser humano que é ignorante, o ser humano que se mantém na ignorância, e ignorância aqui, essa ausência de conhecimento, o ser humano que se mantém nisso, de modo obstinado, ele não se achega mais ao ideal de Deus para si. Então, busque conhecimento, busque crescer em conhecimento, busque aumentar a sua sabedoria, o seu conhecimento acerca de todas as coisas, de modo que você possa ser útil para a vida dos outros e para a sua própria vida. Não despreze o conhecimento, faça cursos, invista nisso, invista seu tempo, invista seu dinheiro nisso. Não. Esteja lá no background, lá no pano de fundo da sua mente, é vaidade, é debaixo do sol, mas se esmere, não despreze o conhecimento. Muitas pessoas hoje, inclusive, desprezam o conhecimento teológico. Há uma forte corrente de pessoas desprezando o conhecimento teológico. E aqui eu não estou dizendo necessariamente daquele conhecimento que produz fé, mas o conhecimento bíblico, conhecimento técnico bíblico. É óbvio, quando se conhece a Deus, coisas vão acontecer na sua vida. Não é um conhecimento que fique inerte na sua mente para você consultar eventualmente, não. Você vai se aproximando cada vez mais de Deus, de quem Ele é, o que Ele faz, e aquilo vai transformando o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de viver. Mas as pessoas têm desprezado o conhecimento teológico, achando que as emoções, a vida cristã é feita de emoções, de experiências, e o conhecimento teológico fica de lado. As pessoas têm desprezado. Pastores têm estimulado as suas ovelhas a não estudarem a Bíblia. Vocês já viram igrejas assim? Não, você não pode ler, você não pode estudar, porque a letra mata. E usam erradamente esse texto. Você não pode crescer em conhecimento bíblico, porque a letra mata. Não faça isso. Esse negócio de calvinismo, arminianismo, para de estudar isso. Largue isso fora. Espera aí, pastor. Eu tenho que crescer em conhecimento.
Eu preciso saber dessas coisas. Preciso conhecer a palavra, preciso conhecer teologia, preciso conhecer a história da teologia, preciso conhecer. Isso me faz um pouco mais ser humano. Eu estou crescendo em conhecimento. O Senhor está falando para eu não conhecer? Já há algo de errado aí. É porque Ele quer escravizar essas pessoas. Escravizá-las. Quantos aqui já vieram, ou muitos irmãos nossos estão saindo das suas igrejas, porque os pastores têm tido esse discurso, ou saíram das suas igrejas, por quê? Porque obtiveram conhecimento. Espera aí, isso que o pastor está falando, isso que me foi ensinado durante anos e anos e anos, não está na Bíblia. Eu aprendi que não é assim. Eu obtive conhecimento de que não é assim. Isso é mentira. E saem das suas igrejas. Procuram igrejas sadias em que o conhecimento ele é fomentado, ele é promulgado, ele é estimulado às pessoas. Então, apesar do que Salomão acabou de dizer, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, o nosso pensamento deve sim ser em manter uma crescente, um constante desenvolvimento intelectual, de modo a sermos seres humanos melhores. Muito bem, siga a leitura, versículo 15. Tem um pequeno lá atrás. Versículo 15, ele vai dar um ditado popular de Salomão. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O que significa este ditado? Por mais que o ser humano se desenvolva, evolua em conhecimento e adquire e conheça. Nós não podemos negar os avanços tecnológicos que temos hoje em dia. Hoje a vida é muito mais fácil por causa do quê? Do avanço no conhecimento. O ser humano foi descobrindo o mundo, por assim dizer, conhecendo o mundo. Isso aqui dá para funcionar de um jeito diferente. Então vamos. Melhorou a vida. Melhorou bastante a vida agora. Sim, por isso nós não podemos desprezar o conhecimento. Isso ajuda a gente a viver melhor. Você está com gripe, as pessoas morriam de gripe antigamente. Essa semana eu li que aquele fundador da Hugo Boss, aquela marca de roupa, Hugo Boss, ele morreu de um abscesso dentário. As pessoas morrem disso hoje em dia, pastor Thomas, que é dentista. Muito difícil. Só se não tiver recurso. Mas ele morreu. Morreu em 1946 ou 48. Morreu de um abscesso dentário. E a evolução, toma um anti-inflamatório, toma um antibiótico, você vai morrer de abscesso dentário? Não. É bom crescer no conhecimento. É bom, é importante isso. Só que aí o Salomão vai dizer: aquilo que é torto não se pode endireitar. Por mais que essa evolução exista, existem coisas que não vão mudar. Existem coisas que não vão mudar. Eu não quero dar spoiler dos próximos estudos, mas ele vai dizer no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8, se não me engano, que o destino do tolo e o destino do sábio é o mesmo. É o mesmo. Qual é o destino? A morte, a sepultura. É vaidade, é vão. O destino dos dois é o mesmo. Aliás, alguns avanços tecnológicos, alguns avanços medicinais, às vezes aumentam o nosso sofrimento. Quer ver um exemplo? Em 2013, os fanáticos aí me ajudem, acho que em 2013, aquele piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, sofreu um acidente de esqui.
um acidente gravíssimo de esqui. Não foi nem no carro, olha lá, que ele andando a 300 km por hora não sofreu nada. Acho que é heptacampeão da Fórmula 1 e nunca sofreu nada. E aí andando de esqui lá nas suas férias, sofreu um acidente e morreu? Não morreu. Está vivo até hoje, uns 6 anos vegetando. 6 anos lá numa cama, em casa, gastando milhões e milhões, todos os milhões que ele obteve correndo na Fórmula 1, está lá, prolongando a sua vida, sem uma vida que se é que a gente pode chamar de vida, está lá, sem conexão com ninguém. Eu estava conversando com alguém, acho que com o Du, falei, se esse homem fosse pobre, ele estaria morto. Se ele fosse pobre, às vezes, se ele fosse pobre e crente, ele estaria muito melhor do que hoje. Eu não sei se ele é crente, não conheço a fé do Michael Schumacher, mas se ele fosse pobre, estaria resolvido o seu destino, estaria selado o seu destino, estaria vivendo muito melhor do que numa cama, em casa, sem reação nenhuma. Mas está lá. Então, até para isso, às vezes, o excesso, o conhecimento vai prolongar a vida desnecessariamente. É vaidade, é vão, é fútil isso que estão fazendo. Não vai endireitar o que está torto. O que está torto? O Michael Schumacher um dia, não sei que dia será, mas um dia vai morrer. Eu vou morrer, os irmãos vão morrer. Não pode mudar, algumas coisas não se pode mudar. A indústria cosmética não acredita nisso. Não acredita nisso. Eles acham que dá para mudar sim. Os pés de galinha, dá para mudar. Use esse creme aqui, de R$3.000 que você vai mudar. Você vai mudar. Os pés de galinha vão sumir. As olheiras, use esse outro creme de R$5.000, parcele em suaves prestações de 500 e as olheiras vão desaparecer. A calvície vai desaparecer, Pastor Thomas? Não? Aquilo que é torto não se pode endireitar. E aí tem uma segunda parte do ditado: o que falta não se pode calcular. É muito difícil entender esses ditados, até porque são coisas próprias da época, até da cultura. Mas alguns vão dizer que o que nós temos em falta é o que está escrito. Nós temos em falta, nós não podemos calcular. Nós não podemos calcular a areia da praia. Mas eu penso que, como ele está dizendo aqui acerca de conhecimento, até o conhecimento que nós não temos, o que nos falta de conhecimento, nós não podemos calcular. E olha quem estava dizendo isso. Quem tinha todo o conhecimento, ou quem mais tinha conhecimento. Até o conhecimento que Salomão não tinha, não se pode calcular. Então, não adianta correr atrás disso e fazer disso a razão da sua vida. Aquela pecinha que falta no seu coração para preencher o vazio do seu coração, não dá para preencher com conhecimento, com os livros, com a ciência, com a academia. Não dá para preencher esse vazio com isso. E você nunca vai chegar ao conhecimento total. Não se dá para calcular. Segue aí a leitura. Vamos caminhando para o final. Vocês veem aí que o conhecimento é o segundo aspecto do conhecimento. O primeiro é que ele é um fardo pesado. Sim, os irmãos que estudam e trabalham aqui sabem quão pesado é obter conhecimento.
Mesmo aqueles que obtêm conhecimento em casa, não é fácil. Estudar não é fácil. Nós vemos isso pelas crianças. As crianças não querem estudar, mas porque, por causa do seu pecado, por causa da sua distância dos ideais, mas porque é difícil mesmo. É difícil estudar. Tinha um garotinho, rolou na internet um garotinho estudando, chorando. Isso aqui é muito difícil. Ele não queria. Rolou aí no WhatsApp um vídeo. Aí ele, eu quero morrer porque isso aqui é muito difícil. É difícil mesmo, garotinho. É muito difícil estudar. Mas nós devemos continuar estudando. Mas jamais fazer disso a nossa razão de viver. Jamais. A nossa motivação para esta vida não deve estar nas coisas debaixo do sol. Nós vamos ver no final onde deve estar a nossa razão de viver. Versículo 16. O conhecimento traz, versículo 16 e 17, traz reconhecimento. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. É interessante ele falar tudo isso e no final jogar um balde de água fria, né? Mas vamos lá com ele. Vejam aí o que ele diz no começo, que ele se engrandeceu. A NVI, se eu não me engano, me tornei famoso, é isso? Alguém tem NVI? Me tornei famoso? Essa é a ideia. E de fato, quando vocês têm conhecimento, e isso aconteceu com Salomão mais do que ninguém, porque como lemos lá em 1 Reis, as pessoas vinham, ele ficou famoso, desde o Egito, todas as fronteiras do seu reino, as pessoas conheciam quem era Salomão. E quer ver como é que o conhecimento traz essa fama, esse reconhecimento? Coloca aí, Pedro, por favor, umas personalidades, vamos ver se vocês conseguem identificá-las. Quem são esses dois senhores que estão aí? Isaac Newton e Alberto Einstein. Albert Einstein. Isaac Newton, nosso irmão, a propósito, era crente também. Isaac Newton, quem aqui já estudou na escola as 3 leis de Newton, sabe o que é um cara chato na vida, né? Estou brincando. É que eu não gosto muito de matemática. Mas está aí Isaac Newton e Albert Einstein, que ninguém duvida da capacidade intelectual desses homens. Isaac Newton não foi só o cara que descobriu a gravidade, mas ele estudou a ciência de modo a aplicar o que descobriu a nossa realidade moderna. Então, nós conhecemos, eu coloquei uma foto aí, as pessoas já puderam, conheço esses carinhas aí, são famosos. Isaac Newton e Albert Einstein no campo da ciência. Próximo. Campo da filosofia, já dei uma dica. Quem é a estátua ali? Pessoal, já não sei quem é essa estátua aí. Quem chuta? A estátua. Ouvi? Sócrates. Filósofo grego, Sócrates. Inegável as contribuições de Sócrates para a retórica, para a filosofia, para o discurso. Inegável. Inegável. Não dá para falar, esse cara aí não é ninguém, é um Zé Ninguém. Não. É alguém sim. O próximo aí, o Calvo. Não, volta lá, Potter, volta. Isso, o outro, quem sabe? Esse aí só o pessoal mais... Quem chuta? Quem dá mais? Esse aí só o pessoal da academia vai saber, o pessoal que está na faculdade ou prestando vestibular. Immanuel Kant. Se você tem internet hoje, você deva a esse homem aí. Ah, não era o Alan Turing? Não, calma. Esse homem foi um dos... propulsores, vamos assim dizer, do racionalismo alemão e de todo o ideal iluminista. O pessoal conhece talvez lá Robespierre, mas esse cara acho que ele teve mais contribuição.
Então, ele que, por assim dizer, com seus ideais filosóficos, mudou a mentalidade na França e na Europa como um todo, causando a Revolução Francesa, dando acesso à informação às pessoas, e assim, nós somos o que somos hoje no mundo ocidental por causa de homens assim, por causa de Immanuel Kant. Próximo, esse é o campo da filosofia. Campo da biologia. Quem sabe quem são esses dois senhores aí? Vai estar mais difícil, hein? Pessoal aqui, eu nunca vi esse barbinha aí, o Papai Noel. Esse Papai Noel aí é Charles Darwin. O Charles Darwin. Mas você colocou o Darwin aí? Coloquei o Darwin, porque apesar dos delírios evolucionistas dele, ele teve grandes contribuições no campo da ciência. Ele era um pesquisador, um cientista. Então não é só porque ele fala que o mundo tem não sei quantos bilhões de anos que ele... Não. Contribuições seríssimas para a ciência. E o segundo, se você toma leite hoje e o seu leite não estraga, você agradece a este homem aí. Se você é operado, se você tem os instrumentos ali esterilizados, você agradece a este homem aí. O seu leite, por acaso está escrito lá, leite pasteurizado? Esse homem é Louis, o S não fala, Pasteur. Então, agradeça a esse homem se o seu leite não estraga. Agradeça esse homem porque os instrumentos do seu médico são esterilizados. Agradeça esse homem se você usa vacina. Agradeça esse homem. O conhecimento dele beneficiou a nós até hoje. Próximo, vamos caminhar. Aí não estão as pessoas, mas as suas obras. Vamos ver quem acerta. O primeiro é fácil, né? O primeiro é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o pessoal do Renascimento, em termos artísticos, o pastor Nicolas que gosta disso, Da Vinci, Michelangelo, esse povo era assim, de um conhecimento intelectual abismal, assim, de um jeito, não dá para... Leonardo da Vinci, se você der um Google aí, olhar no Wikipedia aí, você vai ver o que esse homem era: inventor, escultor, cientista, pintor, tanta coisa que não cabe nos dedos da mão. Esse homem é um conhecimento formidável. Está em uma das suas obras mais famosas. Talvez se eu colocasse aqui uma foto dele, vocês não sei quem é esse aí, mas a obra vocês conhecem. Não conhecem? Conhecem. E a outra obra ali de arquitetura, não é uma pintura, é uma foto, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para a igreja que está representada aí. Quem? Aleijadinho. Esse é brasileiro. O brasileiro é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Mesmo com o problema nos seus membros, perda de funcionalidade dos seus membros, ele foi um dos grandes escultores, grandes artistas do século XIX. Então ninguém fala. Se você for para Ouro Preto, você pode ver lá as obras de Aleijadinho, Minas Gerais, onde ele trabalhou bastante. São obras bonitas. Próximo e último. Mas no campo da música agora. Quem é o primeiro ali, o de lenço vermelho? Quem é? Mozart? Mozart, não. Okay. Vocês talvez não saibam a figura dele, o rosto dele, mas se eu cantar para vocês, tan, 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 não, esse é Mozart, né? Não, esse é Beethoven. Tan, 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 tan. Todo mundo conhece esse refrãozinho aí. Ou aquela música do... Coitado do Beethoven, deve se revirar no túmulo. Pessoal, a musiquinha do gás. A música de Beethoven, gente. Gênio da música. Gênio da música. Beethoven, quem é o senhor do lado dele? Quem? Antônio Carlos Jobim.
o Tom Jobim, também um gênio da música brasileira, aí, um dos precursores da bossa nova. Eu quis colocar alguém tupiniquim, eu ia colocar o Heitor Villa-Lobos, mas ninguém ia saber. Mas talvez você não conheça, mas conhece Garota de Ipanema, conhece Eu Sei Que Vou Te Amar, por toda a minha vida vou te amar. E vocês conhecem as peças cantadas até hoje, reproduzidas até hoje, peças de Antônio Carlos Jobim. O conhecimento traz reconhecimento, sim ou não? Sim ou não? Traz reconhecimento. Traz fama? Traz fama, claro que traz. Mas note uma coisa, isso vai preencher o coração do homem? Essa fama, esse reconhecimento vai preencher o coração do homem? Vejam o que Salomão diz aqui. Esse disse comigo, no versículo 16, traduzido literalmente disse ao meu coração. Eu disse ao meu coração. Você se engrandeceu, você é famoso. É que nem você colocar a cabeça no travesseiro e... você é o cara. Estou falando comigo mesmo, Isaac, você fez isso, você fez aquilo, nossa, todo mundo reconhece isso. As pessoas vêm falar com você, buscar você, para ouvir. Nossa, que demais! E aí ele pega e termina essa reflexão, realmente, estou agora satisfeito. Agora eu atingi o ápice da vida. Eu atingi ali a realização que qualquer homem deseja. É isso a conclusão dele? Não. Qual a conclusão de Salomão? Versículo 17. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Como assim, Salomão? Você é a pessoa mais famosa do mundo. As pessoas te admiram. E você está com esse pensamento, você chegar a essa conclusão, você correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Nada vai preencher, aquele vaziozinho ainda está vazio. Ainda não tem nada. Encaixou ali no coração de Salomão. E nada debaixo do sol vai preencher aquele elo perdido no Éden. O ser humano, quando fazia as coisas antes da queda, ele sentia satisfeito, se sentia realizado, verdadeiramente realizado, sentia tudo isso, mas não por causa da obra em si, por causa de outra coisa. E vamos terminar dizendo, Salomão vai terminar dizendo que o conhecimento causa sofrimento. Existe um ditado popular que a ignorância é uma bênção. E de fato, a ignorância às vezes é uma bênção. Quer ver? Amanhã, faça o seguinte exercício. Amanhã, de manhã, antes de ir trabalhar, abra o jornal. Abra a internet lá, vai num portal. Veja as principais notícias. Vai no noticiário do Rio de Janeiro. Vai lá. Eu não sei nada do Rio de Janeiro. Vou lá, abro no noticiário do Rio de Janeiro. 30 pessoas mortas em chacina não sei aonde. Tantos policiais mortos em confronto com bandidos. A reforma da Previdência vai tirar direitos de não sei quem. Tal medida do governo vai... o dólar aumentou. O preço do pãozinho, R$10 um pãozinho. Às vezes, não saber das coisas é uma bênção. Por quê? Sabendo de tudo isso, sendo um aficionado em notícias, em informação, cara, eu fico triste. Salomão, ele olhou para todas as obras que os homens fazem. Ele olhou, vejam aqui no versículo 17, ele aplicou o coração para conhecer o quê? A sabedoria, a loucura que é estultícia. É que nem você fazer estágio. O Rafael já fez estágio num manicômio.
Já fez estágio no manicômio, né, Rafael? Rafael é psicólogo, já fez estágio no manicômio. Você vai conhecer as pessoas em seu pior estado ali. A mente das pessoas não funciona normalmente ali. Você vai ver coisas inimagináveis. E Salomão fez isso. Salomão se deteve nisso. Conheceu as pessoas na sua loucura, na sua estultícia. Conheceu as pessoas do pior jeito que elas podem ser. E ele diz, esse conhecimento, ele causa sofrimento. Às vezes, não fazer um estágio no manicômio, no hospital psiquiátrico, é uma boa. É uma boa. Vai talvez manter a nossa sanidade mental um pouquinho mais longeva. Essa é a nossa conclusão. Vamos orar? Estou perguntando a vocês, vamos orar? Não vamos orar, porque senão até eu vou abandonar os estudos. Meus irmãos, Salomão pinta isso mais uma vez, pinta esse quadro tenebroso, feio. Nós não podemos desprezar o conhecimento, sob pena de sermos menos seres humanos, menos próximos do nosso ideal como seres humanos. Nós não podemos fazer isso, mas nós jamais devemos colocar o conhecimento debaixo do sol como razão do nosso viver, como sentido da nossa vida, como aquilo que nos satisfaz. Jamais. Como aquilo que nos dá prazer. Não. Mas existe um conhecimento que é sim a fórmula da felicidade. Eu perguntei para vocês no início, qual a fórmula? Onde está? Em que livro está a fórmula da felicidade? Alguns hesitaram em falar a Bíblia, alguns não sei, já não sei mais, outros falaram que é a Bíblia. Onde está a peça faltante? Eu digo para vocês, se o nosso conhecimento bíblico não transcender o sol, não passar dos limites do sol, de fato, este livro aqui não vai servir para nada. Você pode ser um especialista em Bíblia, você pode ser um especialista em línguas originais, falar hebraico, grego, saber a Bíblia de cor. Se o seu conhecimento não passar do sol, não chegar acima do sol, este livro não vai servir de nada. Mas esse livro traz uma notícia, uma boa nova, de que há sim um conhecimento de alguém que está acima do sol, que pode nos fazer felizes, que pode nos completar. É um conhecimento, e isso está escrito no Novo Testamento. Veja lá, João 17:3. Nós vamos ler 4 textos que falam sobre conhecimento. João 17:3. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, tocar harpinha e cantar por toda a eternidade. É isso? Não? Achei que lá no céu a gente ia ficar tocando harpinha. Não? E a vida eterna é esta, pular de nuvem em nuvem. Não? As crianças têm esses pensamentos, né? Vamos ficar lá pulando as nuvens. E o que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Existe um conhecimento que preenche o ser humano. É o conhecimento de Deus e seu Filho. Note bem, o conhecimento que eu estou dizendo aqui, ou conhecimento, esse termo, conhecer, é o mesmo termo que as pessoas, que é usado em Pedro, por exemplo, quando diz que Deus nos conheceu de antemão. O que é conhecer de antemão? É saber do que vai acontecer na minha vida? Não. Deus
antes da fundação do mundo, decidiu estabelecer um relacionamento com os seus eleitos. Então, quando você lê conhecimento, você pode pensar num relacionamento com Deus e seu Filho, Jesus Cristo. Nós vamos passar a eternidade nos relacionando com o Senhor Jesus. Esta é a vida eterna. Este é o conhecimento que satisfaz. Veja Colossenses 2. Onde reside o conhecimento? Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 2, 3 diz assim. Está falando de Jesus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer ter um coração satisfeito, quer ter um coração preenchido, quer ter um coração, quer saber das coisas? Procure em Jesus. Procure se relacionar com Jesus. Paulo tinha um propósito muito claro aqui em Colossenses, porque os gregos falavam que você precisava atingir a epignosis, o conhecimento das coisas, um conhecimento elevado, superior. E aí Paulo vem e fala, em Cristo está esse conhecimento superior. A epignosis está em Jesus. E qualquer pessoa, pode ser um filósofo Sócrates, ou o lavrador seu João, todos esses podem atingir esse conhecimento por meio de Jesus, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Efésios 3,16. Efésios 3,16. Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Salomão, nós ainda vamos chegar no capítulo 12, mas se eu pudesse dar um conselho para você, Salomão, do capítulo 1, Salomão, a plenitude do conhecimento está em Jesus. Procure se relacionar com Jesus. Você, jovem, que está fazendo faculdade, você que está buscando uma graduação, conhecimento, você que todo dia se esmera em fazer, não pense somente que o conhecimento é um fardo pesado, que causa sofrimento. Lembre-se de fazer isso por meio de Jesus, por meio do seu relacionamento com Jesus. Ele sim vai preencher o seu coração e vai ser o motivador dessa sua vida de fardo, de vaidade. E por fim, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro 3,18. Aqui uma ordem do apóstolo para aqueles que não querem estudar a Bíblia, para aqueles que não querem se relacionar com Jesus, para aqueles que desprezam o relacionamento com Jesus. Está uma ordem do apóstolo muito clara: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço no conhecimento do Salvador?
Eu leio a palavra, porque aqui é onde eu posso conhecê-lo, as suas obras, o seu caráter, e que mais? Eu me relaciono com Ele, obedecendo, orando, servindo na igreja, servindo os irmãos, dedicando a minha vida a Ele e aos irmãos. É assim que eu cresço na graça e no conhecimento. Esse conhecimento vai preencher o nosso coração. Esse conhecimento vai dar razão à nossa vida. E assim nós poderemos, satisfeitos e não tristes como Salomão, mas poderemos satisfeitos olhar para esta vida, para o enfado desta vida com outros olhos e crescer sim em conhecimento científico, conhecimento tecnológico, enfim, o que você estudar, mas tudo baseado nesse conhecimento do Senhor, nesse relacionamento que estabelecemos com o Senhor Jesus. O sorriso voltou para os lábios de vocês. Que bom. Que bom que vocês estão acalentados por essa verdade. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nada debaixo do sol pode nos preencher. Somente o Senhor que está acima de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de maneira correta. Ajuda-nos a dedicarmos plenamente ao conhecimento do Senhor. Dá-nos sabedoria. Tua palavra diz que nós podemos pedir e o Senhor dá. Dá-nos sabedoria. A mesma sabedoria de Salomão. Para que assim possamos ser servos melhores, seres humanos melhores, de modo a refletir a Tua glória, refletir os Teus ideais. Nós te agradecemos por Tua palavra tão rica e preciosa, que ela penetre o nosso coração, a dureza do nosso coração e ali encontre morada, para nos transformar à luz dos Teus mandamentos, os Teus estatutos eternos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.